Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos para mais essa aula aqui no curso de preparação específico para fuzileiro naval, tá? Então, você que vai fazer fuzileiro naval, a gente dá um start hoje na ideia de trigonometria, uma matéria excepcionalmente cobrada nas provas da Marinha e principalmente na prova de fuzileiro naval, tá bom? Então, vamos lá. Vamos iniciar essa brincadeira aí na nossa aula de número 13 para fuzileiro naval, tá? Então, o primeiro conceito que você tem que ter domínio, falando de trigonometria, é o conceito de relações métricas no triângulo retângulo. Então, quando a gente fala de um triângulo retângulo, olha só, você tem aqui um triângulo retângulo, onde você vai ter o cateto e a hipotenusa. Ó. Então, aqui eu tenho os catetos B e C e a hipotenusa A. Tá? Para você que não sabe, seja você um calouro no concurso da fuzileiro ou um veterano, tá? A hipotenusa sempre é a medida do triângulo retângulo que fica de frente para o ângulo de 90 graus, tá? Esse ângulozinho aqui, ó, é o ângulo de 90 graus. Ó, ângulo de 90 graus, tá? Então, a hipotenusa sempre é o lado que fica de frente para o 90. E os outros são dados como catetos, tá? A fórmula base de trigonometria é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é a fórmula de base da trigonometria, tá bem? Então você tem aqui, ó, que a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, tá? Onde o a é a hipotenusa, b e c são os catetos. Porém, eu posso fazer uma evolução nesse triângulo aqui. Além de eu trabalhar com os catetos e com a hipotenusa dele, galera, ó, então, além da gente manter aqui a hipotenusa e os catetos, eu posso vir aqui no triângulo, ó, e traçar a altura relativa à hipotenusa, que é a altura que o ângulo de 90 vai fazer com a base lá, com a hipotenusa. E com isso eu crio as projeções M e N. É como se fossem as sombras dos catetos. E com essa ideia, eu passo a ter acesso a outras três fórmulas dentro de relações métricas no triângulo retângulo, tá? E aí, a segunda fórmula importante diz o seguinte, ó, a hipotenusa vezes a altura sempre vai ser igual à multiplicação dos catetos. Então, essa daqui é a nossa segunda fórmula de relações métricas no triângulo retângulo. Então, hipotenusa vezes altura igual ao produto dos catetos. Terceira fórmula. A altura ao quadrado é igual à multiplicação das projeções, tá? Lembra que fórmula, galera, não tem jeito. Você vai botar na parede, você vai visualizar todo dia. Você vai trabalhar com a sua memória fotográfica, tá? E você teve problema, então você me pede ajuda. Então vamos trabalhar em conjunto para que você alcance esse resultado, que é muito, muito possível, tá bom? E a quarta e última fórmula significa o seguinte, ó. O cateto ao quadrado, no caso aqui eu estou pegando o cateto B, sempre vai ser igual à projeção dele vezes a hipotenusa. Mas eu também poderia fazer isso para o outro cateto. Ó. O cateto C ao quadrado é igual à projeção dele vezes a hipotenusa. Pronto. Com essas quatro fórmulas aqui, você domina qualquer questão de relações métricas. Lembra, qual é a diferença de relação métrica para a próxima aula, que vai ser de trigonométrica? Relações métricas, você só está falando de lados, tá? Lado, altura, projeção. Em momento nenhum eu estou usando ângulos, que é quando a gente vai entrar lá em seno, cosseno e tangente do soca à toa, na parte de relações trigonométricas, que é a parte 2 de trigonometria. Bom, agora que você já entendeu qual é o formulário do que se trata relações métricas, vamos resolver alguns exemplos, só para elucidar melhor a sua mente. Ó, vamos lá. Imagina que eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo
E aí eu falo aqui, ó, x, aqui é 6 e aqui é 10. Ó. Simples assim. Bateu o olho num triângulo retângulo, na mesma hora que você vê, trabalhando com os lados dele, relações métricas. E você percebe que aqui você tem a hipotenusa e fala dos catetos. Então, na hora, seria ali, ó, teorema de Pitágoras, galera. Tá vendo? Então, a hipotenusa, que é o a ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Vai virar uma equação de segundo grau básica, tá? Então, aqui tu vai ter 100 é igual a x ao quadrado mais 36. Vou passar o 36 para lá diminuindo para deixar o x ao quadrado sozinho, tá? Aí 100 menos 36, 64. X é a raiz de 64. Lembra o seguinte, lá na álgebra, quando você pega esse quadrado aqui e joga para o outro lado como raiz quadrada, você deveria colocar mais ou menos aqui na frente, porque o resultado pode ser positivo ou pode ser negativo. Mas como a gente está em geometria e não faz o menor sentido medida negativa, você não vai colocar sinal de mais ou menos quando passa o quadrado como raiz, tá bem? Então aqui o teu x simplesmente daria 8 e acabou por aí. Tá vendo só? Vou botar mais um outro exemplinho aqui, ó. E vou mudar, vou rotacionar o triângulo, para você não achar que ele vem sempre na mesma posição, tá? Ó, 2x, 3 e 9, por exemplo. E vamos embora, faz normalmente, ó. Você percebe que você fala da hipotenusa dos catetos. Então, de novo, larga o dedo no Pitágoras aqui, ó. A hipotenusa, ó, lembra, sempre de frente por 90, ó. Então, 9 ao quadrado, e aí o outro tanto faz. 3 ao quadrado, aí aqui vem um bisuzinho malandro, hein? Se você escrever 2x ao quadrado, vai fazer besteira. Toda vez que um lado for composto por mais de um termo, por exemplo, 2x, não é só x ali, você precisa colocar entre parênteses. Legal? Então aqui vai ficar, ó, 81 é igual a 9 mais. Mas, Anderson, por que eu preciso do parênteses? Porque você vai fazer distributiva da potência aqui, ó. Ó que legal. E aí você vai fazer 2 ao quadrado, 4, junto com o x ao quadrado. Tá vendo? Se você não coloca o parênteses, vai acabar esquecendo de fazer a distributiva. Aí vai perder uma questão super fácil de acertar. Vou passar o 9 para lá, subtraindo. Vai ficar 4x ao quadrado igual a 72. Agora o 4 que está multiplicando aqui o x, passa dividindo, galera. Ó. Então vai ficar que x ao quadrado é igual a 18. Logo, de novo, ó, o quadrado passa para lá e eu não preciso colocar mais ou menos, porque é geometria. E aí a gente caiu numa raiz que não é exata. A gente vai lá para a aula de radicais, né? Simplificação de raízes, ó. Decompõe em números primos, formou duplinha, sai da raiz. Quem não forma dupla permanece lá dentro. Tá bom? Show de bola, né? Mais um aí antes de a gente partir para as questões de vez, ó. Exemplinho 3. Imagina agora que eu tenho assim, ó. Meu triângulo retângulo tá aqui desse jeito. Inverti ele de novo, só para você se acostumar, tá? Aí aqui eu coloco uma altura, vou chamar aqui de x, aqui de 4 e aqui 6, ó. Pronto. Opa. 4 e 6, tá? Então, o que você tem aqui? Você tem que identificar, ó. Eu não falei catetos, mas falei da altura e das projeções, ó. Então, aqui a fórmula era a altura ao quadrado, projeção vezes projeção, ó. Então, x ao quadrado, 4 vezes 6. Então, a geometria, galera, ele precisa que você tenha, primeiro, o formulário todo gravado. Ó. Tem que estar no sangue, não tem jeito, tá? E depois, você precisa treinar muito. Por isso que toda finalização de aula aqui, você tem lista de treinamento, porque você precisa treinar muito para desenvolver a visão. Tem questões que você não vai conseguir fazer se você não pegou alguma parecida anteriormente para fazer, tá bom? Então aqui, ó, como o 2 formou um par, a gente tira da raiz, o 2 e o 3 não formou, fica multiplicando lá dentro, tá? Vamos para as questões agora para a gente começar a resolver, ó. Um triângulo retângulo possui catetos, então se o triângulo é retângulo, geometria sem desenho não existe, hein, gente? Nem tenta, hein? Então, ó, um triângulo retângulo possui catetos 6
e 8. Sendo assim, calculei a hipotenusa. Eu comecei com uma básica, né? Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Sempre escreve a fórmula antes, porque quanto mais vezes você escreve, mais facilita você memorizar, além de ter que estar aí na tua parede, um formulário todo bonitinho, tá? A hipotenusa aqui é oposto a 90 graus, ó. Então, x ao quadrado, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, x2 é igual a 36 mais 64. Logo, x2 é igual a 100. X é raiz de 100. Logo, x equivale a 10. Bom? E pronto. Não tem nada mais, tá? Vamos para a próxima, ó. Um triângulo retângulo. Então, triângulo retângulo. A gente tem que ir lendo e já montando a ideia, ó. Triângulo retângulo. Possui hipotenusa 12, ó. Por que que eu gosto de botar a hipotenusa assim, em vez de colocar direto aqui? Porque tu percebeu, ó, que se tiver, por acaso, a altura, ela vai acabar repartindo. Então, se eu escrever um número aqui, vai ficar confuso. Então, já te dou essa dica, ó. Toda vez que falar da hipotenusa, como você não sabe se vai falar de altura ou não, você já bota aqui, porque se falar de altura e dividir, não te atrapalha a perceber isso, tá? E um dos catetos, um deles mede 10. Ele pergunta ao outro. Ah, então o 12 ali, essa tarja toda nem fez muita diferença, né? De novo, teorema de Pitágoras clássico aí. O 12 nitidamente é a nossa hipotenusa e os outros são os catetos. Então aqui fica 144 igual a x2 mais 100. Logo, x2 é igual a 44. X é igual a raiz de 44. Se você simplifica, ó, o 44 bacaninha aqui, ó, você tem o 2 saindo e o 11 permanece lá, 2 raiz de 11. Bom, outro exemplo 3, ó, determine a altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo. Olha lá, agora a gente falou da altura, ó. Então você tem um triângulo retângulo. Eu quero a altura relativa, eu quero o H dessa vez, ó, cujos catetos medem 4 e 8. Essa já é legal. Ó. Aí você vai lembrar das fórmulas. Pô, eu tenho duas fórmulas. Quando eu falo de altura, eu tenho que altura ao quadrado é projeção vezes projeção. Mas eu não tenho essa projeção e nem essa. A outra fórmula é que hipotenusa vezes altura é igual a cateto vezes cateto. Nessa daqui, eu só não tenho a hipotenusa. Então, como essa daqui falta menos, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. Mas primeiro eu tenho que encontrar a hipotenusa. Eu vou ter que achar quem é a hipotenusa. Então, eu venho aqui simplesmente antes no teorema de Pitágoras, ó. Então, a ao quadrado, 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado, a quadrado vai ser 16, mais 64. Logo, a quadrado é 80. Então, a igual a raiz de 80. Vamos simplificar o 80 ao máximo que a gente puder, ó. Bonitinho aqui. Você tira o 2 como par duas vezes. Então, sai o 2 de novo e o 5 permanece. Logo, a fica 4 raiz de 5. Tá bom? Show de bola, né? Agora a gente pode vir para essa daqui, ó. A hipotenusa é 4 raiz de 5, a altura eu não sei, um cateto é 4 e o outro é 8. Passo 4 raiz de 5 para lá, dividindo, vai ficar 32 por 4 raiz de 5. Simplifica 32 por 4, dá 8 sobre raiz de 5. E aí você tem que racionalizar multiplicando pela raiz em cima e embaixo. E aí a gente encontra como gabarito vai dar 8 raiz de 5 sobre 5. Tá bom? Sem muito problema, sem mais delongas, você consegue fazer apenas identificando a fórmula. Você está vendo que eu não precisei ficar pensando, mas qual fórmula que eu uso? Não. Se ele falou de altura, eu escrevi as duas que eu sei de altura e analisei qual que valia mais a pena eu trabalhar, tá? Exemplo 4 já veio o desenho e eu só pedi que você calculasse x. Então, basta identificar o que, que eu te dei aí. Ó. O 10 é um cateto. O x é a projeção desse cateto. Ah, beleza. Então, se eu quero a projeção de um cateto que eu dei, eu vou trabalhar naquela fórmula que fala que cateto ao quadrado é a projeção vezes a hipotenusa. Ó. Pronto.
Então, o cateto é 10, a projeção dele é x, e a hipotenusa é tudo, 4 mais x, olha que legal. Aí eu forcei você a cair ali, ó, num teorema de equação de segundo grau, tá? Fórmula de Bhaskara. Então aqui tu ficou com 100 é igual, e aqui faz a distributiva, ó, 4x mais x ao quadrado. Só que você só pode resolver uma equação de segundo grau se tiver tudo do mesmo lado, porque tem que ficar igual a zero. Então eu vou passar o 100 para lá, ó. Então, tu vai ter aqui que x ao quadrado mais 4x menos 100 é igual a zero. A geometria nesse momento acabou. A geometria, bastava você saber isso, ó. O cateto ao quadrado é a sombra dele, a projeção dele, vezes a hipotenusa. Agora, passa a se tornar equação de segundo grau. Vamos fazer aqui o delta primeiro, ó. B quadrado menos 4AC. Então, o B é 4. 4 vezes A vezes 1. Então, aqui tu tem 16 mais 400. Então, o seu delta ficou 416. E aí eu venho aqui agora, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que é a fórmula de Bhaskara. Então, você vai ter menos o b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. E aqui agora você tinha que ter uma análise muito simples. Ó. O primeiro número já é negativo, menos 4. Aqui eu tenho o número mais e o menos, né? Só que se eu botar aqui menos, eu vou ficar com dois números negativos. Só que eu não posso ter negativo em geometria. Então, obrigatoriamente, o meu resultado só aceita o positivo. Aí eu vou lá agora pegar 416 e vou simplificar, ó. Por 2 aqui eu já botei um número mais chatinho, só para ser um pouco mais realista, tá? Aí por 2, 52, por 2, 26, por 2, 13, por 13, 1. Ó, formou um par aqui, formou um par aqui. Então, vai ficar menos 4 mais. Como sai o 2 duas vezes, sai 4. E mantém o 26 lá dentro. Como está todo mundo sobre 2, galera, você pode cortar ambos por 2. Não pode cortar um só, hein? Quando você tem soma e subtração, você tem que cortar ambos os números pelo de baixo, tá? Então, o seu lado, sua projeção fica menos 2, mais 2 raiz de 26. Olha lá. Não é um número muito bonito, mas eu quis colocar só para você não acostumar que tem que dar sempre certinho, tá? A prova de aprendiz, para quem vai fazer aprendiz aí, lembrando que esse curso é um curso para fuzileiro. Para você fazer aprendiz, você tem que pegar esse curso de fuzileiro, quebrar ele todo bonitinho, e aí depois você sobe para o nível de aprendiz, que é superior ao de fuzileiro, tá? Aqui, ó, item B, você tem a altura e as projeções. Essa aqui é fácil, né? A altura ao quadrado, projeção vezes projeção. Então, x ao quadrado, 2 vezes 10. X ao quadrado é 20. X igual a raiz de 20. Você vai fatorar o 20. Na calma e na elegância, para não errar. O 2 se repete, sai da raiz. O 5 não repete, permanece lá dentro. Olha que beleza. Tá vendo só? Bacana, né? Avançando aí, agora para uma questão que caiu na prova de fuzileiro naval mesmo. Olha só. Um dos catetos de um triângulo retângulo. Então, ó, você tem um triângulo retângulo. E aí, um dos catetos mede 20. Tá bom. E o outro cateto é igual a 3 quartos do primeiro. Ah lá, então quer dizer que esse cateto aqui é 3 quartos do, né? O da, de, do em matemática é multiplicação do primeiro, que vale 20, ó. Então o fuzileiro forçou eu fazer ali uma continha de multiplicação fracionária. Então aqui ficaria, ó, simplifica 4 por 20 dá 5, 3 vezes 5, 15. E aí ele pede para a gente descobrir qual é a hipotenusa. Simplesmente cobrou da gente aqui, ó, teorema de Pitágoras, tá, gente? Então, ó, x ao quadrado igual a 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. O x ao quadrado é igual a 400 mais 225. X ao quadrado é igual a 625. Logo, x vai ser a raiz, porque o quadrado passa para o outro lado, igual eu te mostrei no iniciozinho. Ficou que a hipotenusa vale 25. Gabarito essa questão do fuzileiro, letra A. Bom? Mais uma questãozinha da prova de fuzileiro naval, e aí a gente tem um teorema muito importante, tá?
Isso já não é matéria, é um teorema específico, tá? Então, teorema você vai jogar no teu bisuário aí, no teu formulário da parede. Existe um teorema que fala o seguinte: toda vez que você tem uma circunferência, se eu quiser colocar um triângulo retângulo inscrito nessa circunferência, tem que ser desse jeito aqui, ó. Só dá para ser assim. Aí você fala assim, ué, tá querendo dizer o que com isso? Eu não entendi. Como assim desse jeito? Quer dizer, galera, que para um triângulo retângulo ser colocado inscrito à circunferência, a hipotenusa dele, ó, a hipotenusa dele tem que ser o diâmetro da circunferência. Sempre, sempre que um triângulo retângulo for inscrito, quer dizer que a hipotenusa dele é o diâmetro. E aí os outros são catetos normais para fechar o triângulo, tá? Sabendo disso, essa questão ficava muito fácil, tá bom? A hipotenusa de um triângulo inscrito, olha lá. A hipotenusa de um triângulo inscrito em uma circunferência, tu vê que ele não fala, ó. Ele já deu a cola aqui porque ele falou que é hipotenusa, né? Então tu sabe que tem que ser triângulo retângulo. Mas no momento que ele fala, ó, triângulo inscrito numa semicircunferência, todo triângulo inscrito na metade de uma circunferência é triângulo retângulo. Tá bom? Tem que ser. Então, mede 42. Então, ele está falando que a hipotenusa, então, ó, o diâmetro da circunferência é 42. Determine o raio. Era só tu saber isso, ó. Então, 2 raios são 42. Logo, o raio é 21. Olha isso, hein? Imagina se perder uma questão só por não saber um teorema bobo desse, né? E cai na ESA, cai na IAR. Então, você que está usando o curso de fuzileiro para poder subir de nível devagarzinho até chegar no que você quer, tem que dominar isso, porque vai cair tanto em quem vai fazer fuzileiro, quanto nos cursos que estão um pouquinho mais acima. Bom? Mais uma questão aí da prova de fuzileiro naval, ó, para fechar bacana. Um ciclista partindo de um ponto A, então, ponto A, percorre 15 quilômetros para o norte. Então, ele vai 15 quilômetros para cima. 15, beleza. A seguir, faz um ângulo de 90 graus. Então, faz 90 graus, bacana. Percorrendo 20 para o leste. Ah, tá. Então, ele vai aqui, ó. 20 para o leste até chegar no ponto B. Tá bom, tá aí o desenho. Qual a distância em linha reta do B até o A? Aqui, olha o que aconteceu. O fuzileiro me fez criar um triângulo retângulo medido dentro de um plano cartesiano, uma roda dos ventos, tá? De novo aqui, simplesmente teorema de Pitágoras. Tu vê que ele arranja maneiras diferentes de cobrar a mesma coisa. E o melhor, olha esse Pitágoras aqui e olha o Pitágoras da outra questão. Olha só, ele não se deu ao trabalho nem de querer mudar o valor. Ele criou uma outra questão de um outro ano da prova de fuzileiro e ainda cobrou o mesmo valor de catetos. Só obrigou que você soubesse interpretar o desenho. Para você ver que você estudando aqui pelo nosso curso, você vai ter total autonomia para até mesmo pensar no gabarito dessa prova, tá? Bacana, gente? Pronto. Se você domina esse conceito, entendeu, você já está pronto para começar a treinar. Você me viu fazendo. Abrir a sua mente. Você está pronto para começar a treinar em relações métricas, e aí logo depois você vai para a aula de número 14, para relações trigonométricas. Tá bom? Só aqui você conquista, aqui você vai cada vez mais longe. É sempre um prazer estar com você. Espero que esteja sendo cada vez mais válido essas aulas que a gente está fazendo com muito carinho, muita dedicação e muita especialidade para você, tá? Grande abraço, beijo no seu coração, seja cada vez mais impressionante, valeu?